Difusora nesta sexta-feira, Larry, dando sequência à nossa série de entrevistas com os vereadores eleitos e reeleitos nestas eleições de 2024. Estamos recebendo o vereador Wellington Frange, que continua na Câmara para mais 4 anos de mandato, reeleito, um dos vereadores aqui em Paranaguá, Larry. Pois é, recebemos aí o vereador Wellington Frange, 1.184 votos do Podemos, né, a segunda maior votação da coligação do prefeito eleito Adriano Ramos, e o Wellington está conosco para falar um pouquinho do trabalho dele nesses últimos 4 anos e, claro, evidentemente, já projetando aí os próximos 4 anos, como será a Câmara Municipal e o trabalho do vereador Wellington nos próximos 4 anos. Bom dia, Wellington, prazer em recebê-lo aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Larry, bom dia, Elísio, seu Mário, a Folter. É sempre uma grande satisfação estar aqui na Rádio Difusora, que considera a minha casa, inclusive, né? A gente sempre tem uma história muito, muito bonita aqui de divulgação de trabalhos sociais, já ao longo da minha trajetória. Também aí saudar, né, todos que nos acompanham no Jornal da Manhã. Bom dia, Wellington. Bom dia, dona Macerone, está aqui agora. Fala dele agora, que a senhora falava. Wellington, primeiramente saudar você pela sua eleição, destacar que, infelizmente, nesse trabalho aí que foi realizado pela Polícia Federal, a gente não é contra, tem que proibir esse tipo de coisa, mas muita gente, infelizmente, todo mundo quer juntar todo mundo no mesmo balaio, e não é assim. Tiveram pessoas como você e outras que ganharam a eleição pelo esforço pessoal e pelo trabalho. Eu quero aqui destacar um ponto importante na tua eleição, foi a tua lisura, a tua educação e o teu trato com o prefeito municipal e com a administração municipal do qual você é funcionário, porque você, antes de se afastar e antes de você se posicionar, afinal de contas você estava no Republicano, você foi lá e comunicou. E você se posicionou nesse trabalho de você na eleição como um vereador de centro. O que era importante para a cidade, você dizia sim. O que não era, você dizia não. Você tinha essa consciência. E isso é ética e moral. Isso é importante nas pessoas. E nunca se posicionou como um vereador de oposição, mas como um vereador que tinha uma capacidade de discernir o que era bom. E isso solidificou a sua campanha dentro do próprio município, prefeitura, pelas amizades que você tem. Afinal de contas, faz 17 anos ou mais de 17 anos que você trabalha na prefeitura municipal. Fez amigos, tem amigos, tá? Agora, a pergunta que eu faço para você é o seguinte: qual a importância de Nossa Senhora do Rossio na sua vida e da comunidade católica? Então, Folter, obrigado pelas palavras, né? Importante sempre. O meu perfil, né, profissional, meu perfil pessoal, na minha trajetória social, inclusive, sempre foi dessa forma, sempre com respeito, educação, né? Sempre tive uma boa relação, né, na Câmara Municipal com todos os vereadores, né? Você pode ver que nunca teve polêmica, nunca teve qualquer tipo de discussão, né? Com referência ao meu nome, sempre um trabalho de governabilidade importante, que eu sempre falo, né? Um trabalho técnico, né, nesse nosso mandato. Falar do Rossio é muito especial para mim, porque faz parte da minha vida, né? Toda semana eu estou lá no santuário, vocês me acompanham inclusive nessa questão, né? Essa questão da minha fé, essa questão dos trabalhos social que eu desenvolvo lá também, é algo que é muito, digamos assim, determinante na minha composição, né? Como pessoa, como profissional, como vereador também. Tenho muito orgulho, né, do nosso santuário, né, do nosso trabalho realizado lá. É o nosso solo sagrado, né? É muito importante isso. Inclusive, eu não sou o candidato que aparece lá só na época da campanha, né? Isso foi uma coisa bem importante, né? Que o próprio pessoal do Rossio sempre falou, né? Eu sempre estou lá, né? E todas as pessoas que acompanham sabem disso, né? E trago, inclusive, né, essa promoção da vida e da dignidade humana muito forte nesse sentido, né? Que o Rossio também nos passa, né? Dessa questão da base, né? Que é muito importante no meu mandato. Wellington, e algumas pessoas estão especulando a tua eleição com a possibilidade de você
se afastar e deixar o mandato para ser secretário municipal de educação. Isso procede ou não? Então, houveram muitas especulações a esse respeito, e é até natural, né? Eu sou administrador público de carreira, e tenho, obviamente, né, uma relação muito forte com a educação, né? Porque eu também sou professor concursado do Estado, né? E trabalhei na educação por muito tempo, tenho uma ótima relação lá. Eu sempre falo que a importância é a gente ter sempre as portas abertas, né? Então, sempre que eu vou na educação, sou muito acolhido, né? As pessoas têm muito respeito por mim, pelo meu trabalho. Mas eu até respondi isso em outras emissoras. Hoje a minha prioridade é ser vereador, né? As pessoas me colocaram lá, né, para ser vereador, né? Então a minha prioridade hoje é estar na Câmara como vereador. Falando do seu trabalho na Câmara Municipal, nesses 4 anos aí a gente pode observar muitos projetos voltados ao social, né? A valorização da dignidade humana, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desses seus projetos e também o que você já pensa para os próximos 4 anos aí. Então, Larry, eu tenho hoje uma atuação na assistência social como servidor, né? Hoje a minha lotação é na assistência social desde 2018. Isso foi muito importante, inclusive, na minha carreira profissional, né? E nessa base, né, para vereador também. Inclusive, a própria assistência social, ela nunca teve uma representatividade na Câmara. Eu tenho muito orgulho de levar essa bandeira da assistência social. E os meus projetos, eles vieram exatamente muito nessa linha. Principalmente, inclusive, com as crianças e adolescentes. Temos trabalhos muito importantes, né? O próprio CAICAV está aqui pertinho da gente, né? Que foi um equipamento social revolucionário, né? Que é referência hoje no cenário nacional. Eu participei, né? Sou padrinho do CAICAV com muito orgulho, né? Os projetos Prosperar, né? Na questão de buscar dar oportunidades para as pessoas, né? Em situação crítica, né? De pobreza, em situação de vulnerabilidade social. A parte da juventude também é importante, né? O próprio conselho, né? Da juventude que eu trabalhei para restabelecer na cidade. Uma lei recente agora que teve uma repercussão muito positiva, que foi a garantia, né, das estagiárias grávidas não serem, né, demitidas, né, terem seus contratos rescindidos. Isso foi uma lei muito importante, assim. Inclusive ontem nasceu a Heleninha e foi a primeira estagiária beneficiada com essa lei, né? E eu fiquei muito emocionado, inclusive na reta final da campanha houveram muitos depoimentos, né, nesse sentido. E é muito bom a gente saber que transformou uma realidade, né? Que protegeu uma vida, né? Ajudou. Exatamente, protegeu a vida de uma mulher, a vida de uma mãe, a vida de uma criança. Porque a realidade era... Qual que era a realidade anterior, né? A estagiária ficava grávida e ela era desligada, no caso, né? E aí nós temos uma situação muito grave, né? Porque exatamente no momento que a mulher, que a mãe mais precisa, né? Que é exatamente, né, do nascimento da criança, ela tem, né, o seu sustento, né? Rompido. Então é uma das leis, né, que me dá muito orgulho, né? De proteger de fato, né, esse aspecto social que você comentou. E tem um outro projeto seu que a gente fez questão de transcrever na Gazeta Paranaguara, que é em relação aos animais, aos pets. É muito comum em Paranaguá o cara ter um cachorro e aí de repente ele vai mudar não sei para onde, larga no meio da rua. Sim. Tá. É assim, ele abandona, simplesmente a gente vê isso aí. E você fez um projeto em relação aos animais. A tua preocupação também foi com os pets. Eu gostaria de você fazer alguns pontos sobre esse projeto. Virou lei, né? Foi umas leis recentes aprovadas, Família Pet Solidário. E é um projeto também muito bonito, porque eu sempre falo assim, o meu trabalho como vereador é um trabalho muito técnico. Então a gente precisa levar esse diagnóstico, esse estudo, né? Aprofundar. Né? E trazer de fato leis que tragam resultados e acima de tudo contínuos. Então, Família Pet ele vem nesse sentido, é um marco histórico inclusive para a cidade nessa área de proteção animal, porque a gente vem exatamente buscar, né, esses lares temporários para esses animais, né? A gente sabe que tem lá, né, a unidade de acolhimento lá dentro do meio ambiente, mas nada como uma casa, como um lar, como uma família, né, que dê de fato amor para esses animais. E acima de tudo o poder público também dá subsídios para essas famílias, para esses protetores, né, que fazem um trabalho assim grandioso, né, um trabalho de muita superação, eu diria, né? Eu aproveito aqui, né, para saudar esse grande trabalho desses grandes guerreiros, eu diria, né? Então, animais com maus tratos, situação de risco, abandono,
de violência, enfim, eles são colocados em lares temporários e o poder público dá esse apoio com atendimento veterinário, com a questão da ração, da castração, inclusive de subsídio. A lei prevê inclusive um auxílio para essas famílias, claro, dentro de critérios, dentro de acompanhamento, obviamente, né? Mas Bolsa Pet. Exatamente, como se fosse isso, né? É um auxílio. Bolsa Pet. Então, e a gente sabe, né, dessas famílias, dessas pessoas que de fato fazem um trabalho muito responsável e o poder público tem que dar esse apoio, né? A gente não pode deixar as associações, né, essas entidades, essas pessoas isoladas, sozinhas, né? Então a gente tem que trazer isso para o poder público, né, e trabalhar juntos, né? E o resultado, não tenho dúvidas que vai ser muito satisfatório. E aí a gente aproveitava em relação ao teu projeto para muitas pessoas fazer uma visita no meio ambiente e conhecer o meio ambiente e o trabalho que é realizado. Sim. Como você saudou os funcionários. E um dado interessante, Ri, tem cachorro que você leva para lá e eles fazem todo o tratamento e aí o animal não fica preso, ele não quer ficar preso numa gaiola. Sim, tá? sim. Aí eles tiram, deixam para fora, o animal não foge, acaba se enturmando ali, e não tem como prender. Porque se você prender, ele fica uivando, reclamando, latindo. Ó, eu quero sair daqui, isso aqui não é Pires Pardinho, eu quero ficar livre. E aí o tratamento do meio ambiente, do funcionário do meio ambiente, é destacável, é elogiável a conduta deles em relação a esse tipo de tratamento. E também com os cavalos, né? Porque tem muita gente que anda aí com a carroça do tamanho de um elefante, com um monte de carga, e quer que o animal transporte tudo aquilo. E a prefeitura, durante um certo tempo, proibiu isso daí, em função do tratamento que era dado aos animais. É verdade. Inclusive tem problema de deixar os cavalos soltos, né? Sim. Pode causar acidente, como já causou, né? Sim. Infelizmente. Importante. Acidente grave, né? Sim, exatamente. E se eu não me engano, também tem uma lei na cidade para obrigar o cavalo a usar fralda, né? Tem uma lei, Tem uma lei que é totalmente descumprida, né? Exatamente. Mas, vereador, temos aqui algumas mensagens. O Zago mandando um abraço pro vereador, parabenizando pela volta. O Luiz Miguel também deixando o seu bom dia aqui e parabenizando o vereador. A psicóloga Carles Longo mandou mensagem aqui também, parabenizando o vereador pela reeleição. Grandes amigos aí, e eu sempre fui um vereador de muito envolvimento social, né? Então eu sempre participei, obviamente, desde na minha adolescência, de movimentos sociais, dentro do AGV, dentro da Unespar, o Rocio, como eu comentei, o Rotary, né, que é uma grande escola na minha vida aí. Então esse envolvimento social e essa minha relação com as pessoas, né? O meu gabinete sempre foi um gabinete muito aberto, né? Onde as pessoas sempre tiveram um acesso livre e essa participação aí das nossas construções. Como que o senhor analisa essa renovação na Câmara? Tivemos nessa legislatura mais vereadores sendo eleitos do que vereadores retornando. O que o senhor acha que... o que o senhor atribui isso, essa questão dessa revolução muito grande na Câmara e o senhor ser um dos remanescentes para a próxima legislatura? Analisando historicamente, né, a Câmara sempre permanecia na sua maioria, né? Na última eleição nós já tivemos essa mudança, onde, né, inclusive um dado histórico aí, onde houve a maior renovação da história da Câmara na última eleição, e dessa vez a gente observa também, né, que essa renovação acontece. A política é muito dinâmica, né, muito complexa, né? Então eu acredito que esse processo de avaliação da sociedade, cada vez ele está mais contínuo, né? Então você que está com mandato, você precisa de fato, né, prestar essas contas, né, do que você está fazendo, apresentar, né, o teu trabalho. A gente teve obviamente também um número muito significativo de candidatos, então a concorrência é muito maior, né? É muito importante exatamente você prestar contas do que você fez nesses 4 anos. E a minha campanha foi muito nesse sentido, né? Mostrar, né, projetos, mostrar a nossa atuação, né, e toda a nossa conduta ao longo de toda a trajetória. Que perguntada? Mas o eleitor agora de Paranaguá, na sua, digamos aí, 60%, 70%, ele procura qualidade profissional. Não adianta você querer ir lá no Rocio só na época de festa do Rocio, ou você ir na missa de 6 em 6 meses, ou você ir na assembleia na época da campanha. Isso marca a pessoa. Se você tem que ter uma comunidade católica ou religiosa, você tem que ir sempre, né? Você não pode ser aquele turista
né? Candidato turista. E esse tipo de trabalho, Wellington, tanto no católico quanto no evangélico, ou em qualquer área, marca a pessoa pelo trabalho que ela realiza. Por exemplo, no município, você é marcado pelo tratamento da administração, como funcionário. As pessoas estão marcando. O eleitor também está procurando voto de qualidade. E esse voto de qualidade é que fez a renovação. Foi uma renovação expressiva. Mas ficou quem tinha serviço prestado, ou quem lutou para fazer a prestação do serviço. Eu falo assim, principalmente hoje com as redes sociais, né, a gente está em constante avaliação e exposição. E essa sua menção é muito importante, né? O conjunto, né, dos projetos, da atuação, né, dessa participação social, né? Eu, inclusive, né, um ponto bem importante, eu continuei, né, atuando como servidor público da prefeitura, né, fazendo o meu trabalho, cumprindo, né, os expedientes corretamente. Então, isso é bem importante também, a gente entender que você está vereador, né, mas você é, acima de tudo, um profissional, um cidadão e que tem que permanecer exatamente cumprindo esses papéis. Mandando um abraço aqui para você, a professora Marcilene, Dona Marcira, Liliane de Oliveira Silva também está mandando um abraço para você aqui. 7h55 na difusora, 7h55. E, vereador, agora são mais 4 anos, né? O senhor vai procurar fazer o que fez nesses últimos 4 anos, aprimorar um pouco mais a sua vereança. O que o senhor acredita que dava para ter sido feito em 4 anos, mas não conseguiu fazer, que vai tentar fazer agora? Ou o senhor acredita que o que o senhor poderia fazer nessa primeira legislatura foi feito? Analisando, Elísio, todo o nosso histórico, realmente foram muitos projetos, muitas ações. Durante toda a semana eu sempre estive em plena atividade como vereador, mas é óbvio, né, que ainda tem muita coisa para fazer. Assim, tem projetos que estão em andamento, por exemplo, vou dar um exemplo, que o curso superior de enfermagem, né, que é uma coisa que a gente está lutando para Paranaguá, aqui é o primeiro curso superior gratuito, né, da história da cidade. Veja, Paranaguá, com toda, né, a sua história, né, com toda a sua representação, né, no Paraná, nunca teve um curso superior gratuito na cidade. Então, esse é um processo que já está na reta final, né, eu tenho muito orgulho também de fazer parte desse projeto. Então, esse é um dos projetos aí que vai acontecer, né, no próximo mandato. E é um projeto demorado, né? Porque faz algum tempo já, né? Ele é burocrático, né? Tem todo um trâmite, isso é importante salientar também, né, que tem coisas que não acontecem de um dia para o outro, né? Inclusive, eu sempre falo isso, né? Que é importante a gente semear, né? Semear, tem coisas, as grandes transformações, elas demoram, né? Mas você precisa fazer, né? Como eu já falei também outras vezes, a questão dos CRAs, a importância dos CRAs, a importância do saúde da família, que são políticas públicas de raiz, mas que lá na frente elas vão trazer resultados e evitar outros indicadores, né? O segundo conselho tutelar também, que foi uma coisa que eu batalhei muito para ser implantado e que também vai trazer resultados futuros, aí o próprio CAICAV que foi comentado. A gente precisa ter essa abertura, esse olhar para políticas públicas efetivas e de longa duração e que vão trazer resultados lá na frente. Tem um projeto muito importante, que inclusive ele é baseado no Rotary, né? O Rotary tem um projeto chamado Boa Visão. E como que funciona? A gente faz testes com crianças, né, da rede pública para tentar detectar algum problema de visão, e isso afeta diretamente, obviamente, o processo da aprendizagem, muito grave, inclusive. A gente faz a primeira seleção, né, a gente tem um treinamento para fazer esse tipo de teste, depois faz essa seleção daqueles diagnósticos que foram feitos, leva para um especialista, para ele de fato se aprofundar numa questão mais técnica, e a partir daí o que é detectado, né, qualquer tipo de problema ali que é detectado, a gente, né, oferece, né, os óculos, ou até de repente exames, ou até um tratamento, né, digamos, no caso mais graves que a gente tem, inclusive. Então a minha ideia, esse projeto se chama Olhar para a Felicidade, que ele tem como base esse Boa Visão do Rotary, e a ideia é implantar em toda a rede pública municipal. E aí o poder público, né, vai subsidiar a questão dos óculos para as crianças, exames, tratamentos, enfim. Isso dá um resultado também satisfatório aí em termos de processo de aprendizagem, saúde física, enfim, também é bem importante. Então, são alguns exemplos de alguns projetos aí que estaremos, né, dando continuidade, e outros novos que estaremos contemplando. Tá aí, Mário, então a presença aí do vereador Wellington Frange, né, vereador católico, como o próprio vereador Wellington falou, frequentador lá do Santuário. Aliás, os vereadores eleitos e que frequentam, né, a justiça seja feita, né, Wellington? Você, o vereador Luizinho Maranhão, são os dois que estão todas as
todas as semanas lá, Sim. participando da missa. Você é ministro lá também, né? Ministro da liturgia também, então, né? São duas pessoas que sempre estão lá no santuário, e o Mário conhece muito bem a realidade lá do santuário e conhece também o trabalho do vereador Wellington Franja aí, Mário. Sem dúvida, olha, a gente que conhece o Wellington desde Piá, É verdade. foi se preparando, estudando, trabalhando, procurando conhecer mais, porque na escola da vida não há férias, a gente está sempre aprendendo. Ele mesmo falou que ele trabalhou esses 4 anos anteriores, com mais conhecimento agora, vem para a segunda, foi reeleito, né? Trabalho de professor, trabalho de ética e moral, muito importante, inclusive dos projetos sociais, projetos importantes, projetos de fiscalização, e é uma pessoa assim, fácil de diálogo. Isso é muito importante para o político, né? Tem facilidade de diálogo, porque existem pensamentos contrários. Então desejamos aí muitas felicidades, que o Wellington continue fazendo esse bonito e bom trabalho para a cidade de Paranaguá. Obrigado, seu Mário. Eu falo que o seu Mário é a nossa referência em Paranaguá, né? O nosso orgulho na cidade. Pessoas que dignificam o nome da cidade. Estar ao seu lado, mais uma vez, é um grande orgulho, um grande aprendizado, né? Um grande mestre, né, para todos nós. E desse nosso amor por Paranaguá. E quando a gente fala desse amor, eu sou paranaguara também, desse amor por Paranaguá e dessa nossa dedicação por Paranaguá, o seu Mário é uma pessoa aí que nos dá exatamente essa representação da nossa cidade. 8 horas em ponto, Beto do Jardim Paraná, manda um abraço pro vereador Wellington Franje também, dando parabéns pela eleição. A Andressa Marque, que daqui a pouco tem a sua coluna aqui falando sério, também parabeniza aí pela sua reeleição. Obrigado. Valeu, recebemos aí o vereador Wellington Franje, né? Aliás, também registrar a presença da Camila, né? Camila, assessora do vereador, e também participa efetivamente das atividades lá do santuário. É verdade. É verdade. O pessoal tá... E a Camila... Deixa ela na câmera comigo, né? A Camila que você que vai fazer a abertura lá da missa das 6. Dia 6, a Camila, né? que vai acordar 6 da manhã. Já estamos Peço preparando. Não esquecer de mandar o link pra nós, gente. Ela já por favor. Já pedimos já aqui. Deixaram a gente na Ao aula. vivo. Vereador, obrigado pela presença e Obrigado. sucesso aí nesses 4 anos, e certamente vamos conversar mais vezes aí nesse próximo mandato. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, é sempre uma satisfação estar com vocês sempre fazendo um trabalho grandioso, né, na imprensa em nossa cidade, e deixar aí o nosso trabalho para a cidade sempre à disposição, né, o gabinete, como eu falei, sempre à disposição para todos, né, e vamos aí fazer um trabalho ainda maior do que foi feito, né, porque nossa cidade aí precisa, né, necessita, um trabalho aí por uma felicidade. Obrigado, vereador Wellington Franje, reeleito aqui em Paranaguá, conosco no Jornal da Manhã desta sexta-feira. A gente já volta com mais informações até às 8h30. O Jornal da Manhã segue ao vivo na sua difusora.